você não precisa gastar a sua saúde para poder ter alto desempenho. E você criar a consciência de que tem alguma coisa errada e tem alguma coisa que está te afetando é o passo 1. Transformar isso num comportamento repetido, virar um hábito, virar uma rotina, virar sua identidade, é o passo 28. As pessoas têm que fazer o básico bem feito, repetidamente. Fala. E aí? Bom demais? Tranquilo, Tom? Quanto tempo, pô? Quanto tempo, mano? Pois, nós tá gravando aqui já. E aí, onde é que a gente vai? Mano, vamos dar uma voltinha aí. Boa. Obrigado aí por aceitar o convite. Valeu, mano. Pô, da hora demais a ideia. Gostei pra caramba. Lucas, pra quem não te conhece assim, como que você define o que você tá fazendo hoje? Ou quem é o Lucas hoje? Quem é o Neurofood hoje em dia? Tá. É que eu acho que assim, essa pergunta que você fez, eu ainda tô tentando resolver qual que é o melhor jeito de falar Ainda isso. não tá definido. Tipo assim, eu sei muito bem o que eu tô fazendo, só que definir é muito difícil. Eu acho que hoje o que eu faço eu busco trazer por meio da educação, uma forma de educação, um melhor bem-estar, uma melhor saúde mental e uma melhor performance, um melhor desempenho mental para profissionais e estudantes. Então, eu vejo hoje que eu estou tentando mudar o paradigma da produtividade que a gente tem, que eu vivenciei e que às vezes é muito taxante, é muito desgastante, e trazer uma perspectiva de que você não precisa gastar a sua saúde para poder ter alto desempenho. E que você pode, na verdade, usar da boa saúde, da boa nutrição para ter um desempenho melhor, chegar nos seus objetivos, se sentir melhor. Então eu faço um trabalho de estudar todas as ferramentas que existem, possíveis e imagináveis, que vão promover saúde e vão promover produtividade e bem-estar para as pessoas. E chama Neurofood exatamente por isso, né? Porque tem esse aspecto da neurociência e tem esse aspecto da alimentação do cérebro, né? Tanto literalmente com alimentação de fato, né? Nutrição, os compostos bioativos, microbiota intestinal, todos esses novos campos que a nutrição está vendo aí de nutrição cognitiva, quanto nutrir o cérebro num senso mais amplo, assim, com meditação, com relações, com exercício físico, com o sono, todos esses diferentes pilares da nossa saúde, né? Boa. Eu sei que você é um cara, sempre foi muito ligado ao esporte, ao exercício físico, mas esse momento que você decidiu mudar, fazer essa transição de carreira, foi para solucionar qual dor, assim? Sim. Algo seu próprio ou das pessoas, assim? Ou foi os dois, assim? Cara, veio de uma experiência muito pessoal minha. Eu tava, que nem você deu a palhinha aí, eu tava trabalhando no mercado financeiro e eu tava me sentindo muito afastado de quem eu realmente sou, né? Eu tava vivendo uma rotina, tava vivendo uma vida que não condizia com quem eu queria ser. Na prática, Na prática isso significa isso, né? Trabalhava muito tempo, Trabalhava o tempo computador. inteiro. Trabalhava o tempo inteiro. Vivi uma vida que eu não controlava nada. Eu estava sob estresse e pressão o tempo inteiro. Eu estava trabalhando muito, de forma extremamente ineficiente, para objetivos que eu não queria no mundo. Então, tava tudo errado, assim, né? Talvez em sem questão de propósito, valores. assim. Cara, tinha um propósito, mas um propósito que pra mim não era o que eu queria, entendeu? Não era o que eu queria perpetuar no mundo. E era uma entrega total a isso. Era uma entrega total que eu não conseguia ver uma escapatória. Eu não conseguia ter nenhum momento que eu conseguia me conectar com o meu esporte. Não tinha nenhum momento que eu conseguia conectar com a natureza, que eu conseguia ler o que eu gostava de ler, estudar o que eu gostava de estudar, cozinhar. Nada disso. Então veio muito de uma angústia de... A minha rotina é uma coisa que eu não quero viver
E é uma coisa que eu vivo 7 dias por semana, porque eu não tinha descanso, não tinha fim de semana quase, tava sempre trabalhando, tava sempre até 2 da manhã no escritório, 1 da manhã no escritório, chegava cedo, saía tarde, dormia mal, comia mal. Então eu me afastei muito disso. E aí foi acumulando e foi o momento que você falou, opa. No momento que eu falei opa, na verdade eu fui pra terapia, porque eu não tinha não conseguia sair sozinho. Sim. Fui pra terapia e foi lá que eu me instiguei a ir de novo buscar as coisas que eu sempre me interessei. Sempre me interessei por esporte, sempre me interessei por nutrição, sempre me interessei por cozinhar. Eu comecei aos poucos, dentro do que era possível, resgatar isso. E eu comecei a ver o quanto eu me sentia melhor fazendo essas coisas de novo, entendeu? E fazendo isso eu comecei a ver que eu podia ir mais fundo. Podia continuar investigando o que estava me fazendo sentir melhor. Por que eu estava conseguindo dormir mais cedo? Por que eu estava conseguindo acordar mais disposto? Por que eu estava conseguindo me sentir menos estressado? E aí eu comecei a investigar e eu comecei a resolver vários problemas da minha vida. Comecei a melhorar muito minha rotina. Comecei a ser mais disciplinado, comecei a falar não para as coisas que eu realmente não queria fazer, comecei a ter mais autocontrole. E aí eu vi que, por mais que eu estivesse melhorando a minha vida nesse quesito, ainda tinha um desalinhamento primordial, assim, de que não é isso que eu queria fazer. Aí eu falei, vou fazer isso para os outros também. Vou querer trazer isso para as pessoas que estão vivendo essa mesma coisa que eu estou vivendo, mas não sabem por onde começar, querem acelerar esse processo, né? Aproveitar que eu fui eu fiz um grande experimento na minha própria vida, né? E estou me dedicando full time a estudar isso e interpretar esse conhecimento científico, esse conhecimento psicológico, esse conhecimento neurocientífico, conhecimento nutricional para o dia a dia, né? Então eu falo sempre de um lugar de praticidade, de aplicação, menos teórico assim também. Tendo essa experiência que você está vendo, essa relação com as pessoas, existe uma causa? Assim, é o trabalho a causa? A pessoa certa talvez no local errado? Ou não, é o sono? Ou são múltiplos fatores assim? Eu acho que são múltiplos fatores e cada indivíduo vai ter os seus fatores. Só que eu acho que existe sim uma causa geral, que se a gente puder definir, que é a mal adaptação que a gente tem para o ambiente que a gente vive. O que eu quero dizer com isso? A gente se desenvolveu num ambiente completamente diferente do que a gente vive hoje, ou seja, o nosso cérebro, o nosso hardware, né, o nosso corpo e o nosso software, né, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente reage às coisas, ele é muito mais antigo do que o ambiente que a gente vive. E a gente está mal adaptado. A gente não está adaptado a viver num ambiente de abundância, por exemplo. A gente não está adaptado a viver num ambiente de estresse crônico. A gente não está adaptado a viver num ambiente sedentário. E isso, eu acho que se a gente compuser todos os fatores que englobam essa mal adaptação, isso daí é a causa de tudo, sinceramente. E aí o trabalho está dentro disso, o estresse crônico está dentro disso, a falta de exercício físico, o sono ruim, está tudo dentro disso. Essa mal adaptação. E hoje quando a gente fala de, por exemplo, readaptação, como que você está vendo essa... Porque, né, hoje lá no Instagram, que acredito que seja a maior plataforma que você comunica com o pessoal, muito são tips, né? São dicas para as pessoas se adaptarem, né? Exatamente. Esse processo de reeducação das pessoas é mais difícil do que, por exemplo, a pessoa entender que ela precisa? Porque muito mais. Porque ela sabe, só que ela não faz, não é? Cara, exatamente. Eu acho que assim, você entender e você criar a consciência de que tem alguma coisa errada e tem alguma coisa que está te afetando é o passo 1. Para você realmente transformar isso num comportamento repetido, virar um hábito, virar uma rotina, virar sua identidade, é o passo 28. Então, eu acho que assim, por isso que eu comecei a também falar de coisas que tem a ver com o comportamento, né? É o meta-ensino. Porque eu posso falar sobre, essa fruta tem tal nutriente, né? Esse tipo de alimentação tem tal benefício. Só que como é que eu aplico essa informação? Né? E aí eu começo a falar sobre hábitos, sobre rotina, que eu acho que é uma das maiores fortalezas que tem hoje no método do Neurofood, que é essa ideia de como que eu estabeleço esses comportamentos. Como é que eu vou de entender
pra realmente sentir isso na pele. Sim. E eu acho que esse é o pulo do gato, porque, cara, a gente sabe tanta coisa, a gente sabe muito. E tá na nossa cara, né? E tá na nossa cara. E cada vez mais, né? Tipo, pô, nos anos 60, tudo bem, não sabia que cigarro fazia mal. Agora sabe. Sim. E tem gente fumando, né? Sim. Então, por quê? Porque tá mal adaptado. Nosso cérebro tá adaptado pra, quando tem uma recompensa, quando tem um prazer, você ficar repetindo esse comportamento. Sim. Você saber é um desenvolvimento cerebral muito mais novo, né? É muito mais novo que o sistema límbico de recompensa, medo e excitação. Um negócio de planejamento de cenários, criação de objetivos. Isso daí é um sistema muito mais novo que ele fica em segundo plano quando você tá sob estresse, quando você está sem dormir, quando você está sem se alimentar direito. Ele não consegue operar na sua capacidade máxima. Então, sim, o Instagram serve para tentar trazer um pouco mais essa consciência, né? Tem o conteúdo de consciência e tem o conteúdo de aplicação, né? De motivação, de como que os seus sistemas biológicos funcionam para você conseguir manter uma rotina, você criar um hábito, você desfazer um hábito ruim, e você alavancar isso por meio da ciência também, né? Se você pudesse também elencar, sei lá, 3 hábitos ruins da sociedade, como geral, assim, quais você acha que são os top 3, assim? Fácil. Dormir mal. Pergunta fácil essa. Dormir mal. Assim, dormir mal quer dizer que você não está tendo uma arquitetura adequada do sono. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não está passando pelos ciclos necessários que o sono precisa ter para fazer o reboot completo diário que você precisa ter. E isso engloba você ter tempo suficiente e você ter o estado mental suficiente para entrar lá, porque a gente acha que o sono é só tipo desligar a cabeça, mas na verdade não, tá acontecendo um monte de coisa. E para você conseguir fazer com que o seu cérebro performe tudo que ele precisa fazer no sono, ele precisa ter produção suficiente de melatonina, ele precisa ter pouca cafeína no sistema, ele precisa estar, sei lá, com uma glicose mais estável, precisa de um monte de coisa. Então, sono ruim é uma das coisas, e poucas horas de sono é um dos principais fatores do sono ruim. A segunda, sedentarismo. Sedentarismo é assim, é como se fosse o pior pecado de todos, porque não é que todo mundo precisa ser atleta, mas se mexer é necessário. Se você não se mexe, o seu cérebro atrofia, né? E não é que quanto mais você se mexe, mais saudável você é. Não. Ir do 0 para 15 minutos por dia é o maior benefício que você vai ter. Disparado. Então, sedentarismo, sono ruim e, na minha opinião, relações tóxicas. E aí, eu não tô falando só sobre namorado e relacionamento, tipo assim, é uma inabilidade de lidar com o mundo social. E essa inabilidade tem a ver com baixo autoconhecimento, baixa autoconsciência, baixa confiança em si mesmo, e tudo isso leva a relações tóxicas de trabalho, relações tóxicas familiares, relações tóxicas amorosas, afetivas, o que seja. Essas relações drenam muito as pessoas. Cara, se você tá tendo um problema de relacionamento, você vai falar com uma pessoa, ela só vai conseguir falar sobre isso. Exato. Ela vai estar vivendo essa realidade para ela. Então, acho que saúde emocional, sono e sedentarismo talvez seja. E olha que nem falei de alimentação, que é a maior proposta. Eu acho que esses 3 são, assim, cruciais. Sim. Inclusive tem um estudo, desculpa te interromper. Não, manda aí, pô. Tem um estudo, um dos maiores estudos de maior longevidade de analisar qual que é o maior fator que influencia na felicidade das pessoas. E aí eles fizeram isso por meio de questionários ao longo de 45 anos de homens que estavam vivendo, homens e suas famílias estavam vivendo desde a década de, se eu não me engano, 60, em Harvard e em Boston, né, fora da faculdade. E eles ficaram analisando o estado mental, o bem-estar dessas pessoas ao longo desses 45 anos e viram que, tirando fatores de confusão, a maior influência na felicidade, na percepção subjetiva de felicidade daquela pessoa era a qualidade do relacionamento dela. Então, assim, por isso que eu acho que esse pilar é tão importante, por isso que é uma causa dos maiores problemas da sociedade. Talvez o relacionamento seja a longo prazo, o sono seja curtíssimo. Exato. E o sedentarismo meio termo, né? Talvez. Exato. Mas é legal o que você falou, porque hoje o propósito da Dobro é muito nessa relação, aí a gente, né, nutrindo relacionamentos com o mundo. E aí quando a gente destrincha em linhas, é nutrindo relacionamento social, ambiental,
mental, né, do corpo, com o meio ambiente. Então todas as nossas ligações, né, a gente sempre tenta nutrir elas. E de que forma? Em movimento, sempre em constante evolução, em constante melhoria. Então é muito do que você está falando, é muito do que de fato a gente está vivendo. Legal. Agora, como a gente transforma isso de fato na reeducação, né? Como a gente segue, porque como a pessoa, o que motivou a pessoa a seguir o Lucas, mas o que motiva ela a manter esse engajamento, né? De fato, quero mudar. Sim. Hoje, você consegue metrificar isso de alguma forma? Eu acho que existe muito uma neurocuriosidade Também. no mundo, né? Acho que as pessoas estão cada vez mais se deparando com esses assuntos de dopamina e serotonina e melatonina e todos esses, né, neuroquímicos que agora estão ficando muito mais em evidência. E como eu falo disso, né, porque é um fundamento do nosso comportamento, as pessoas se interessam e têm essa curiosidade. Só que, infelizmente, né, na verdade não é nem infelizmente, porque é só a natureza da nossa existência. As pessoas se motivam muito mais pela dor do que pelo desejo. Então, espera acontecer com ela, né, pra buscar ajuda. Que nem aquela coisa, né? A gente sabe. Só que uma pessoa se motivar por um objetivo muito pra frente, uma pessoa se motivar por uma ambição de melhorar a performance, né, de melhorar o foco, de melhorar a atenção, dificilmente vem de um lugar de funcionalidade. A pessoa estar funcional e aí ainda querer mais. Isso são exceções. Sim. São raras as pessoas que vivem dessa forma. E muito mais de um lugar de tipo assim, eu não consigo acordar disposto, não consigo me controlar com relação à alimentação, não consigo manter 2 semanas indo pra academia. E vem dessa dor de desespero, de cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Isso aqui tá me afundando. E só quando a água bate na bunda, né, proverbialmente, que a pessoa se mexe. E às vezes nem assim, né? E é difícil criar essa consciência, assim, né? Eu acho que esse é uma grande parte do trabalho. E a gente cria essa consciência de várias maneiras. De maneira racional, mostrando estudos, mostrando ensaios clínicos, mostrando resultados de outras pessoas, né? Mostrando como isso leva a isso, e de uma forma emocional também. E, querendo ou não, a gente tem uma assimetria cerebral, que eu tava falando pra você, né? Que tipo, a gente se motiva muito mais pelas coisas límbicas, né? Pela recompensa e principalmente pelas coisas negativas, né? O medo, a sobrevivência, a angústia, a culpa, a vergonha, a exclusão. A gente se motiva muito mais por isso do que por qualquer sentimento positivo. Sim. Então, usar o mecanismo neural que a gente já tem para também levar essa motivação para as pessoas é uma coisa que eu tenho feito. É muito também pela questão psicológica mesmo, daquele sentimento mesmo, né, do hábito, né? Talvez da escassez, quando sente falta, no caso que você citou do fumante. O cara sabe que faz mal e o cara continua fumando. E toda vez que ele tá ali, né, ele fica... É a mesma coisa com, por exemplo, a obesidade, né? A obesidade, a insônia, o tabagismo, a disfunção alimentar, tudo são coisas que as pessoas sabem que não tá lhe fazendo bem, né? E mantém isso. E mantém isso porque é difícil sair. É difícil você quebrar esse padrão, né? A gente está condicionado a não quebrar padrões, evitar o desconhecido. Um mecanismo de sobrevivência também. Total. E quando, por exemplo, você fala de hábito, assim, né, lá no Instagram, ou até mesmo vendo exemplos de pessoas, começa como? Qual que tem o jeito mais fácil? Começar a construir um hábito? Ou de mudar, tendo a reeducação, assim, sim. Como que você passa isso? Assim, eu acho que aí você falou a coisa certa. Existem alavancas, né, de psicologia que você pode acionar para facilitar essa mudança de hábito. Uma delas em vez de criar um hábito novo, mudar um hábito existente. Porque o hábito, ele tem, dependendo de qual autor você olhar, né, qual literatura você olhar, ele tem um ciclo, né, que começa por um gatilho e acaba numa recompensa. Você tendo esse processo mental já colocado, você consegue, o que te interessa? O comportamento, que é o que está no meio do gatilho e da recompensa. Só que, por exemplo, se o seu comportamento é fumar, porque você quer a recompensa de se sentir mais relaxado, e o gatilho depois da reunião da tarde, você vai fumar para se sentir mais relaxado, você poderia mudar o comportamento
aos poucos, usando o mesmo gatilho, mesma recompensa. O que funcionaria para fazer você ficar mais relaxado depois de uma reunião? Uma caminhada, por exemplo. Sair lá fora, você já vai sair lá fora para fumar, sai lá fora dar uma caminhada. Pode usar o mesmo gatilho, porque você, né, já está se ausentando, já está saindo para fazer alguma coisa. Sim. Isso é um exemplo meio bobo assim, mas funciona para isso. Mas é trocar o ruim pelo bom. É você diminuir a resistência que existe, em vez de tipo assim, agora vou acordar às 5 da manhã para fazer exercício físico. Sim. Tipo, pô, vai ter uma resistência enorme, a não ser que você esteja muito motivado para isso, né? Boa. Lucas, cara, a gente tá chegando aqui. Tem algo que você quer deixar assim para o pessoal que tá assistindo a gente, no sentido de deixar uma mensagem de conforto, até mesmo de exemplo, ou como as pessoas, né, dão um primeiro passo assim nesse movimento de como melhorar, né, nosso relacionamento com o mundo, assim, mas consigo mesmo, né? Porque de fato a gente vê aí inúmeras doenças acontecendo, vindo pelo sedentarismo, vindo pelos maus relacionamentos, vindo pelo mau sono, né? Então como que... Eu acho que as pessoas têm que fazer o básico bem feito, repetidamente. Existe muito barulho no mundo da alta performance, no mundo do bem-estar, né? Quais são os fitoterápicos, quais são os suplementos, quais são os tratamentos. Foca no básico, que você vai ter um benefício tremendo se você dormir bem, se você se exercitar um pouco, se você comer adequadamente a maioria das vezes. Eu acho que falar para as pessoas assim, façam o básico bem feito, repetidamente, que os resultados são extraordinários. É isso, Cooper. Valeu, irmão. Gostei demais. Da Obrigado. hora, bom demais. Obrigado pela conversa aí, pô. Dá pra gente ficar aqui horas trocando Sim, muito ideias, massa, assim. muito massa. Muito bom. Trouxe pra você um brindezinho da Dobro também, tá? Pra você. Que massa. O nitrato aí com a beterraba isolada que a gente lançou, umas barrinhas também pra você conhecer. Cara, hoje eu consumi um produto da Dobro. Aquele pacotinho que parece um melzinho de beterraba. O gel. O gelzinho. Sim. Eu tomei hoje antes de treinar. Porra, irado, bom Foi massa. Eu tinha ganhado lá na Natural Tech do Shuduk. Ele tinha dado pra mim. Boa. Um desses. Ele é muito mó massa, eu segue diretaço. Que da hora. Boa. Pô, parabéns, valeu, mano. Pelo trabalho aí. Parabéns a vocês muito também, bom mano. mesmo. Muito massa. Sempre precisar ou quiser contar com a gente aí, pode me chamar. Bom demais, vamos marcar, a gente troca aí figurinha, sim, conversa total. mais sobre isso. Total. Aqui, eu vou estar Então aí, galera, falou!